de Adão até a cruz e da cruz até o fim das 70 semanas de Daniel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 15 e 24. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Verso 24. Assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. A repartição do reino de Israel foi uma obra do Senhor. Deus fez esta obra. E para que Deus fez esta obra? Para cumprir uma promessa antiga. Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que terra é essa onde todas as famílias, ao qual Deus se refere para Abraão, dali seriam benditas? Com base no contexto, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E para se cumprir, e também para se cumprir o que o patriarca Jacó havia dito. Gênesis capítulo 48, versículo 19. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele, Manassés, será um povo, e também ele, Manassés, será grande. Contudo, o seu irmão menor, Efraim, será maior do que ele, e a sua descendência, a descendência de Efraim, será uma plenitude de gentios. E para isso acontecer, primeiro precisaria haver o quê? Um semear de Deus. Oséias capítulo 1, versículo 4. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jisreel, Deus semeia, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jisreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel, o reino de Efraim, a casa de Efraim. Para que se semeia? Para se desperdiçar aquilo que é semeado? Ou para se colher depois, no tempo determinado? Para se perder aquilo que semeou, aquilo que foi semeado, ou para se colher depois, no tempo determinado? Desde a ascensão do Senhor Jesus e a queda da casa de Judá como nação, o Evangelho tem sido levado ao mundo para que se colha os que foram semeados por Deus pelos 4 cantos da terra, a saber, a casa de Efraim. Um resumo inicialmente de Adão até a cruz pode ser feito da seguinte forma: aliança com Adão. 7. Uma linhagem onde tudo vai começar. Aliança com Noé. Eleição da linhagem de Sem. Eleição e aliança com Abraão. Eleição e aliança com Isaque. Eleição e aliança com Jacó. Aliança com as 12 tribos no Sinai e em Moabe. Eleição e aliança com Josué, com Davi, e última aliança com as 2 casas de Israel na cruz. E aí nós precisamos ter em mente 2 coisas.
Número 1, o DNA da eleição. Número 2, o povo eleito. Além disso, também é importante nós termos em mente que, no decorrer da história, ocorreu a rejeição temporária de uma das duas casas de Israel, a saber, a casa de Efraim, que por sua vez vira gentios dispersos e semeados nas nações pelos 4 cantos da terra, mas que, a partir da cruz, após a morte e também a ressurreição e ascensão de Cristo, começa a ser buscada tal casa, tais integrantes, tais indivíduos que possuem em si o DNA dos eleitos, começam a ser buscados para uma restauração após a aliança, o pacto na cruz, após a ascensão de Cristo. E diga-se de passagem, os gentios de Éfeso, para os quais Paulo escreveu, eram, na verdade, os não mais meu povo, ou seja, Efraim, que se tornou gentios, mas com o DNA dos eleitos e que foram semeados, inclusive, em Éfeso, e que inicialmente estavam sem Deus e sem Cristo no mundo, pois perderam tudo e foram enviados para o cativeiro e, por fim, semeados mundo afora, onde ali foram plantados. Porém, por estes terem o DNA dos eleitos, que é o alvo, o evangelho do reino chegou até eles, e estes, por sua vez, corresponderam positivamente por meio da fé em Cristo, o Messias judeu. E assim a promessa de restauração de Oséias capítulo 1 começa a se cumprir na vida deles, pois de fato os que não eram povo, que estavam na condição de gentios estrangeiros, estão agora sendo graciosamente favorecidos por Deus. Efésios capítulo 2, versos 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, ou seja, a casa de Judá, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, a casa de Judá, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a situação da casa de Efraim. Perdeu tudo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, a casa de Efraim, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, aos gentios com DNA dos eleitos, ou seja, a casa de Efraim, e aos que estavam perto, a casa de Judá, porque por ele ambos, Judá e Efraim, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Foi nisso que a casa de Efraim se tornou após o cativeiro e a dispersão, a diáspora, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que santos e família de Deus é esta, a qual Paulo se refere aqui? Os dentre a casa de Judá, que estavam crendo não só em Deus, mas também em Jesus como sendo o Messias, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, gentios, com o DNA dos eleitos, mas até mesmo podemos incluir os que não têm o DNA dos eleitos, mas que abraçam o Evangelho e exercem fé no Messias de Israel, no Messias judeu, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Oséias, capítulo 1, verso 6. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, e Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Perdeu tudo, mas esse não seria o fim da casa de Efraim, e de fato não será. Oséias capítulo 1, verso 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Promessa de restauração. Oséias capítulo 1, verso 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, ou seja, grande será o dia do Deus semeia. Romanos capítulo 11, versos 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então o endurecimento veio em parte sobre a casa de Judá. Deus endureceu a casa de Judá em parte por causa de quem? Por causa da casa de Efraim, por causa dos dispersos, dos da diáspora, por causa daqueles que deixaram de ser povo de Deus, perderam tudo, foram semeados, foram espalhados, mas que Deus iria, a seu tempo, resgatá-los por meio do Evangelho que anuncia Jesus como o Messias para o povo de Israel e o Salvador do mundo. Tal mistério agora está esclarecido. Quando olhamos para o ministério de Paulo, nós vemos que ele foi para a casa de Judá primeiro e, por fim, para a casa de Efraim, que agora encontra-se na condição de gentios dispersos na diáspora, porém com o DNA dos patriarcas, e que estavam residindo em todas as cidades para onde Paulo foi, com a permissão do Espírito Santo de Deus. E curiosamente vemos Paulo sendo impedido pelo mesmo Espírito Santo de Deus de ir para determinadas cidades para as quais ele pensava, ele planejava, ele intentava em ir. A realidade de Efraim hoje foi o que Jacó havia dito, uma plenitude de gentios. Foi nisso que Efraim se tornou em determinado ponto, após o cativeiro e a dispersão ao fim do cativeiro assírio. E isso fazia parte do propósito, do plano de Deus. Os gentios para os quais Paulo foi são os da casa de Efraim, que se tornaram gentios e estrangeiros, porém, ainda tendo em si o alvo, o DNA. Por isso o evangelho foi anunciado a eles, não importava o lugar aonde haviam sido semeados por Deus. Após a cruz, chegou a hora de serem colhidos, pois tudo que se planta o faz para, ao fim, colher algo. Deus os plantou, agora chegou o tempo de Deus os colher. O que ocorreu na cruz foi propósito de Deus para fazer o pacto com Efraim, agora gentios com DNA dispersos nos 4 cantos da terra, e Judá. Quem matou Jesus foi Deus.
A liderança judaica apenas cumpriu o propósito do Eterno. E a própria expiação das duas casas de Israel começou na cruz. E esta será finalizada com a saída do Senhor Jesus do lugar santíssimo ao fim das 70 semanas. E é aí que se dará a vinda de Cristo, única, indivisível, gloriosa e poderosa, na presença dos santos anjos. Temos então a queda da outra, isto é, da casa de Judá, que ainda era chamada pelo nome de Israel, residindo na terra prometida no tempo em que Cristo veio ao mundo, e que até o tempo presente encontra-se caída. O tabernáculo de Davi está caído, a casa de Judá está caída. Agora chegou o tempo dos gentios, ou seja, é a hora de colher a casa de Efraim que foi plantada, semeada por Deus pelos 4 cantos dessa terra. E o evangelho sendo levado é para isso. E com relação à casa de Judá, no presente momento caída, esta, ao fim das 70 semanas, quando Cristo vier, será levantada, erguida, vai crer no Messias, porque vai contemplá-lo com os santos anjos no céu das nuvens. E é aí que a trombeta vai soar. E o arrebatamento vai acontecer com integrantes das duas casas de Israel, mais os gentios sem o DNA, mas que abraçaram o mesmo evangelho e exerceram confiança no mesmo Deus e no mesmo Messias de Israel. Esse foi um resumo da Bíblia, de Adão até a cruz, e da cruz até o fim das 70 semanas. Quem decretou, quem determinou a morte de Jesus na cruz foi Deus, para que por meio dela o novo pacto fosse feito por Deus, entre Deus e as duas casas de Israel. Isso foi parte do propósito de Deus, para que os últimos, aqueles que deixaram de ser povo, que não eram mais povo e que perderam tudo, fossem os primeiros. E os primeiros, a casa de Judá, que primeiro teve contato com o Messias, mas sua liderança religiosa que representava a nação o rejeitou, segundo o propósito de Deus. Estes primeiros serão os últimos, e ambos, crentes das duas casas, compõem o povo predestinado e eleito de Deus em Cristo, isto é, o Israel de Deus, a verdadeira igreja do Senhor. Foi isso que Deus predestinou, o Israel de Deus, a igreja do Senhor. E quem compõe este povo? Aqueles que têm o DNA dos eleitos, das duas casas, que hão de exercer por escolha e decisão pessoal a confiança em Jesus como Messias, juntamente com os gentios, puramente gentios, que hão de exercer essa mesma fé, essa mesma confiança em Deus e no Senhor Jesus, o Messias de Israel. Atos capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Atos 4, 28. Para fazerem tudo o que a tua mão, a mão de Deus, e o teu conselho, o conselho de Deus, predeterminaram que se fizesse. Atos 2, 23. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos, dos romanos, dos gentios. De modo que não existe igreja de Cristo sem Israel, porque a igreja de Cristo é Israel, o Israel de Deus, o Israel espiritual, o Israel segundo a promessa e o Espírito, e não o Israel meramente segundo a carne. Os gentios, puramente gentios, podem sim abraçar o Evangelho,
mas o alvo está nos que possuem o DNA, Efraim e Judá. Efraim virou gentios dispersos. Porém, ter o DNA em si não garante salvação. Garante sim que estes não vão morrer sem ao menos ouvirem uma única vez o Evangelho. O novo pacto foi feito especificamente com as duas casas, na cruz. E o que ocorreu na cruz foi determinado por Deus. E os que o fizeram apenas cumpriram uma vontade, um propósito, a saber, o propósito, a vontade de Deus. Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 34, nós lemos: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Casamento, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. E casa de Israel aqui engloba as duas casas, mas é tratado como a casa de Israel porque estas duas casas serão restauradas e unificadas. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O novo pacto na cruz tem, de um lado, Deus. Do outro lado, Efraim, que virou gentios com DNA na condição de dispersos mundo afora, que nem sabem que tem o DNA de Abraão, Isaque e Jacó. E Judá, residindo na terra de Israel. Deus amou o mundo de tal maneira, mas nem todo mundo tem o alvo, ou seja, o DNA dos eleitos. Mas pelo modus operandi de Deus, não só os que têm o DNA dos eleitos podem ser salvos por meio de Cristo, como também os que não têm o alvo em si, o DNA em si, mas que em contato com o mesmo Evangelho, e mesmo sendo puramente gentios, recebem o Evangelho, coisa que nem todos os que têm o DNA o farão ao terem contato com o Evangelho e mesmo tendo experiências fortes com o mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que por causa disso, por obra dele, ele divide as duas casas, semeia a casa de Efraim, para que, no tempo determinado, quando a casa de Efraim começasse a ser colhida, os demais gentios, puramente gentios, ao ouvirem o Evangelho, direcionado aos que têm o alvo em si, pudessem de igual modo abraçar o mesmo Evangelho e assim fazer parte do mesmo povo, da mesma família, compondo assim o Israel de Deus, a Igreja de Deus, para a glória de Deus.